Doleiro preso em Santa Catarina. Alberto Youssef, um dos primeiros delatores da Lava Jato, é levado para Curitiba. 7.300.000 reais a menos no bolso dos traficantes. Polícia Rodoviária Federal apreende 62 quilos de pasta base de cocaína no norte do estado. Saneamento básico. Cidades catarinenses continuam com baixa cobertura de saneamento. Marca histórica no agro. Santa Catarina pode ter a maior safra de soja da história. É tudo ou nada. Criciúma e Avaí decidem hoje quem vai ser o primeiro semifinalista do Campeonato Catarinense. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O doleiro Alberto Youssef prestou depoimento hoje em Curitiba, no Paraná. Ele foi preso hoje em Santa Catarina e ficou conhecido em todo o país por ser um dos primeiros delatores da Operação Lava Jato. Alberto Youssef foi preso nesta segunda-feira na cidade de Itapoá, no norte de Santa Catarina. A decisão do juiz Eduardo Apio, novo responsável pela Operação Lava Jato, teria sido tomada por conta de crime tributário. O magistrado afirmou que o ex-doleiro não devolveu todos os valores de que se beneficiou ilicitamente por anos e que vive uma vida privilegiada. Youssef foi condenado a mais de 100 anos de prisão em vários processos, mas por assinar um acordo de delação premiada, ficou apenas 3 anos preso. Desde 2017, estava em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. De acordo com o Apio, o ex-doleiro teria mudado de endereço sem comunicar à justiça previamente. Youssef está preso na Polícia Federal em Curitiba. Depois disso, ele deve ser encaminhado ao complexo médico penal em Pinhais. Policiais federais prenderam uma mulher no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, com 5 quilos de cocaína. O que chamou a atenção foi onde ela disse que foi contratada. A mulher foi presa na madrugada dessa terça-feira, após ter sido flagrada com 5 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso na bagagem. Ela tentava embarcar em um voo com destino a Lisboa, capital de Portugal. A droga foi localizada em fiscalização de rotina feita por policiais federais e fiscais da Receita Federal. A passageira admitiu o crime e disse que foi contratada por uma pessoa que conheceu em Florianópolis. Ela vai responder por tráfico internacional de drogas e pode ser condenada a mais de 15 anos de prisão. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga milionária de pasta base de cocaína nesta terça-feira. A apreensão ocorreu na BR-101 em Joinville. Os policiais abordaram um carro com placas de Barra Velha, mas o motorista não obedeceu a ordem de parada em uma fiscalização de rotina e tentou fugir. Houve perseguição. Poucos quilômetros à frente, o homem abandonou o veículo e fugiu a pé para uma área de mata. Durante a fuga, ele caiu de um barranco e sofreu uma série de escoriações, sendo preso em seguida. Uma vistoria no carro encontrou 62 quilos de pasta base de cocaína escondidos em compartimentos ocultos no painel, nas portas e no banco traseiro. O homem de 26 anos confessou que pegou o carro com a droga em Curitiba e que o entorpecente seria entregue em Itajaí. A carga de pasta base de cocaína está avaliada em 7.300.000 reais. Outra apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal ocorreu em Itapema, litoral norte catarinense. 38,5 quilos de cocaína foram apreendidos. Uma pessoa foi presa. Os policiais abordaram um carro com placas de Itapema na BR-101. O motorista tentou fugir em alta velocidade, mas foi alcançado pelos policiais 5 quilômetros depois. A droga estava escondida no compartimento de carga do veículo em uma mala. O motorista de 29 anos já tem condenação por tráfico e disse que seria pago para levar a cocaína a um receptador em Porto Belo. A carga está avaliada em quase 7 milhões de reais. E em Joinville, norte do estado, um casal foi preso com drogas pela Polícia Rodoviária Federal. Tinha maconha, haxixe e essência para cigarros eletrônicos. Policiais rodoviários federais do Núcleo de Operações Especiais apreenderam na madrugada dessa terça-feira na BR-101 em Joinville 31 quilos de maconha, 2 quilos de haxixe e 196 caixas de essência refinada de óleo de maconha, que é usado em cigarros eletrônicos. O motorista de um Fiat Uno não obedeceu a ordem de parada e fugiu, fazendo várias manobras perigosas por quase 20 quilômetros da rodovia até ser abordado.
O motorista de 27 anos já tem diversas passagens por furto, receptação e porte de drogas. Ele e a passageira de 21 anos disseram que revenderiam a mercadoria em Joinville. Ambos foram conduzidos para a delegacia de polícia e agora vão responder pelo crime de tráfico de drogas e direção perigosa. E uma operação da Polícia Civil contra organizações criminosas cumpriu hoje 50 mandados de busca e apreensão em Florianópolis e em outras cidades do estado. Foi a segunda etapa de uma ação que começou no ano passado. A operação foi deflagrada pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado da capital, com o apoio da Polícia Militar. Os 50 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Florianópolis e nas cidades de Joinville, Palhoça, São José, Blumenau, Criciúma, Guaramirim, Araquari, Itajaí e Camboriú. As investigações são resultado de trabalhos da Polícia Civil na região do Morro do Quilombo, no bairro Itacorubi, na capital. Os policiais apreenderam drogas e farto material investigativo para o desfecho de crimes graves que ocorreram em Florianópolis. A primeira fase da operação ocorreu em 2022 no Morro do Quilombo, com a apreensão de provas da ação da organização criminosa e a identificação de que os suspeitos tinham ligação com criminosos de outras cidades do estado. O motorista que atropelou um policial em Itaiópolis, Planalto Norte catarinense, se entregou à polícia. Ele vai responder por tentativa de homicídio. O caso ocorreu na madrugada do último sábado, após a Polícia Militar realizar uma operação no centro da cidade de Itaiópolis, no Planalto Norte de Santa Catarina, devido a um grande número de pessoas que estavam em frente a uma loja de conveniência fazendo algazarras e badernas. Durante a operação, um policial militar tentou a abordagem a um veículo, mas o condutor não obedeceu a ordem de parada, arremessou o veículo contra o policial e arrastou ele por aproximadamente 500 metros. Imagens mostram o momento em que o policial militar de 37 anos é atingido e, após cair, ser atropelado. O jovem que conduziu o veículo fugiu em alta velocidade. Após 60 horas de buscas, ele entrou em contato com a Polícia Civil e, junto com seu advogado, se entregou e foi preso. O inquérito já foi instaurado e ele poderá responder por tentativa de homicídio. Segundo o 38º Batalhão de Polícia Militar de Mafra, o policial, que é cabo, foi transferido para um hospital de Joinville. Ele passou por uma cirurgia no quadril e está em estado estável. Um avião agrícola caiu hoje pela manhã em Corupá, norte do estado. A queda foi registrada em um vídeo que circulou na internet. A queda ocorreu por volta de 10h30 da manhã. O avião agrícola caiu sobre um bananal de uma propriedade do bairro Rio Novo. Bombeiros, voluntários e policiais militares foram ao local e encontraram um piloto de 47 anos fora da aeronave e sem ferimentos. Ele informou aos policiais que pulverizava a plantação quando teve uma perda do motor na manobra para pouso, o que provocou a queda. Logo mais, depois do Band Cidade, você confere o Jornal da Band. Os destaques de hoje chegam com a apresentadora Cíntia Martins. Olá, Cíntia. Olá, você que acompanha a programação da Band. Estou aqui para te convidar a estar com a gente a partir de 7h20 da noite no Jornal da Band. Entre outros assuntos, você vê que o presidente Lula diz que a nova regra para os gastos do governo vai ser anunciada depois da viagem à China em abril. E também que o governo federal anuncia medidas contra o racismo, entre elas a que promove direitos da população quilombola. Você vê ainda a série especial que desvenda o mundo das criptomoedas, um investimento para quem está disposto a correr muito risco. E a seleção brasileira treina pela primeira vez com todos os convocados para o jogo contra o Marrocos, que a Band transmite neste sábado com exclusividade. Eu, Cíntia Martins, Thaís Dias, Paloma Totti e Eduardo Eneg, esperamos você às 7h20 da noite. Até mais. A seguir a gente fala de saneamento aqui no Band Cidade. Novo ranking do Instituto Trata Brasil aponta que cidades catarinenses seguem com baixa cobertura. Os detalhes depois do intervalo. Até já. De volta com o Band Cidade para falar do novo relatório nacional sobre saneamento básico divulgado hoje. O documento apontou que Santa Catarina ainda precisa avançar e muito nessa área. O estado possui apenas 27% de cobertura de esgoto. O relatório faz parte de um levantamento realizado pelo Instituto Trata Brasil, que traçou um panorama sobre o fornecimento de água e tratamento de esgoto no país.
O estudo apontou que Santa Catarina precisa avançar na cobertura de esgoto. Em Santa Catarina, ela sempre vai ser um pouco diferenciada dos demais estados, porque a gente tem uma configuração demográfica e política de termos muitos municípios e muitos municípios com pouca população. Além disso, a gente tem uma questão geográfica, onde esses municípios geralmente estão em situações de muitos desníveis, em terrenos muito acidentados, que não vai viabilizar um processo de tubulação, coleta desse esgoto para posterior tratamento, né? As duas maiores cidades do estado são as únicas catarinenses que aparecem no ranking. Joinville, do norte catarinense, que já esteve entre os 20 piores municípios do país, tem atualmente 39,9% de cobertura, enquanto a capital possui 65,7% de cobertura de saneamento. Blumenau também se destaca no tratamento de água e esgoto. Em contrapartida, Palhoça, na Grande Florianópolis, tem apenas 15,6%. A meta de Santa Catarina é alcançar 90% de cobertura do tratamento de esgoto até 2033, por meio de parcerias entre o Estado e municípios. A situação de Santa Catarina realmente é uma situação complexa, né? Porque o encaminhamento que foi dado para o processo de esgotamento sanitário sofreu um certo atraso, né, para que pudesse ocorrer um planejamento hídrico, né, para atender a questão da escassez de água, principalmente no oeste do estado. Então, a Casan acabou concentrando muito esforço e muito investimento nessa questão do combate à escassez de água, principalmente na região do oeste. Nós temos, então, uma missão aqui já estabelecida por ele, pelo governador, de chegarmos nos próximos 4 anos, pelo menos, ao indicador de 50% de cobertura no estado. Um dos desafios apontados pelo estudo é reduzir o desperdício de água tratada. Em Florianópolis, cerca de 590 litros são perdidos por dia por unidade consumidora, o que representa um índice de 43,8%. A média catarinense para o desperdício de água tratada é de 34%. É como se um grande volume de água fosse pelo ralo. A explicação para o problema são os vazamentos da rede e, principalmente, as ligações clandestinas. Economia no Band Cidade. Santa Catarina registrou aumento na produção de soja e pode ter a maior safra da história. As informações foram divulgadas pela Ipagre. O boletim do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Ipagre aponta que a safra deve ser a maior da série histórica, que começou em 2013. A produção de soja catarinense chegou a 2.740.000 toneladas, 5% a mais do que esperado no início da safra. A área de cultivo também aumentou. São mais de 730.000 hectares. A expectativa é que a produção de soja em Santa Catarina chegue a 3 milhões de toneladas com a colheita da segunda safra. O mercado de franchising fechou 2022 com um movimento financeiro de mais de 211 bilhões de reais em todo o país. O faturamento cresceu também, 14,3% em relação a 2021. E Santa Catarina está bem posicionada nesse ranking nacional. O estado ficou na 6ª posição no ranking das unidades da federação em faturamento e em número de franquias. O faturamento anual do setor em Santa Catarina chegou a 10 bilhões e 800 milhões de reais, crescimento de 13,7% frente a 2021. Já no número de franquias, houve aumento de 15,7%. São 9.486 franquias, que representam 5% do setor no país. Os dados da Associação Brasileira de Franchising apontam que as franquias de turismo e hotelaria foram as que mais faturaram, seguidas pelas de educação e alimentação. O outono começou ontem às 6h25 da tarde. A repórter Júlia Matos foi conferir hoje o que as pessoas esperam em termos de condições do tempo para essa nova estação. Confira. É de São Paulo, mas se alegrou com a nova estação na capital de Santa Catarina. Eu gosto do outono no sul, principalmente por da troca da folhagem, né? Aquelas árvores com folhas amarelas, alaranjadas, é maravilhoso. A
A estação também é querida por Vaniele, por motivos ainda mais especiais. Eu conheci o grande amor da minha vida no outono, ano passado, então sou suspeita para falar, mas eu amo o outono também. Essa mudança de estação vai ser sentida aos poucos. Quem presta atenção já nota a diferença na posição do sol, que durante o outono vai parecer mais baixo no céu. A amplitude térmica também é maior, com inícios e fins de dia mais frios e tardes de calor. E as árvores agora vão começar a perder as suas folhas nas próximas semanas. Assim, o cenário vai ganhando novas cores. Para muitos, a preocupação é se as chuvas que marcaram o verão devem continuar. Mas podem ficar tranquilos, o outono promete. Até um mês e meio, e ainda tem mais a cara do verão, ou seja, é mais frequente ficar calor e ter chuva mais típica da estação. E lá no final do outono já tem a cara do inverno, sim, assim como lá na frente o inverno também invade a primavera e acaba sendo bastante frio logo no início. Uma área alongada de baixa pressão, chamada Cavado, traz chance de chuva para Santa Catarina nesta quarta-feira. O dia vai ter variação de nuvens com aberturas de sol em Santa Catarina. Tem condição para pancadas de chuva e temporais localizados para todo o estado, especialmente a partir da tarde. As temperaturas diminuem um pouco entre a serra e o litoral. No oeste permanecem mais elevadas e a sensação de ar abafado vai continuar em todo o estado. Vamos às temperaturas aqui no telão do Band Cidade. Na capital do estado, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Joinville, variação entre 22 e 28, mesma variação. Em Blumenau, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Virando a página, vamos para Criciúma, sul catarinense, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Lages, na Serra, mínima de 16 e máxima de 26. E em Chapecó, no oeste, mínima de 20 e máxima de 32 graus. E a seguir as informações do esporte, com destaque para o Campeonato Catarinense. No sul do estado, o Criciúma recebe o Avaí em duelo que vale vaga na próxima fase da competição. Todos os detalhes depois do intervalo. Estamos de volta com informação ao vivo sobre o plano diretor de Florianópolis. Vamos então para a Câmara de Vereadores da capital. Quem tem os detalhes agora para a gente é o repórter Ronaldo Penido. Ronaldo, muito boa noite para você. Quais são as informações? Conta lá. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. A Câmara Municipal de Florianópolis realiza nesta quarta-feira, às 4 horas da tarde, a primeira votação da revisão do plano diretor do município. O texto, com as novas regras do plano diretor, propõe um avanço na simplificação das normas, favorecimento às atividades, ao desenvolvimento adequado dos bairros, a previsão de planos distritais, delimitação de áreas de desenvolvimento incentivado e incentivos e compensações para investimentos em habitação social. Nós conversamos agora há pouco com o presidente da Câmara de Vereadores, João Cobalcini. Vamos ouvi-lo. A expectativa é muito boa. Eu acho que a Câmara Municipal está de parabéns. Foram feitas 5 audiências aqui no âmbito da Câmara Municipal, foram feitas oficinas temáticas, foram chamadas as comissões de mérito, então a gente possibilitou que a população participasse e a expectativa, como te falei, é boa e a gente acredita que amanhã vai ser uma votação tudo tranquilo, os vereadores votando aquilo que é bom para a cidade. Daí, portanto, o presidente da Câmara de Vereadores, João Cobalcini, falando sobre a expectativa para esta quarta-feira. A segurança vai ser reforçada no entorno da Câmara Municipal de Vereadores, onde vai acontecer a primeira votação do plano diretor. Em sua tramitação, o projeto de lei recebeu 40 emendas, 30 na Comissão de Constituição e Justiça, 3 na Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo e 7 na Comissão de Meio Ambiente. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Hoje tem decisão. Catarinense tem jogão hoje no estádio Heriberto Wilson. Criciúma recebe o Avaí no jogo de volta pelas quartas de final da competição. Quem vencer fica com a vaga. Empate e tudo vai ser decidido nos pênaltis. Hoje tem decisão no Campeonato Catarinense. Tigre e Leão entra em campo para definir quem fica com a primeira vaga para a semifinal. Terceiro encontro da dupla este ano. Nas últimas 2 vezes, 2 empates.
Um 2-2 na última rodada da primeira fase e um 0-0 no jogo de ida das quartas. E para essa partida decisiva, Cláudio Tencati vai ter que fazer algumas mudanças. O volante Arilson, expulso no último jogo, é desfalque confirmado. E o artilheiro do Tigre, Fabinho, ainda se recupera de uma lesão na coxa direita. Já o técnico Alex de Souza não perdeu nenhum jogador e pode contar com Vagninho retornando à titularidade. Depois de 5 jogos afastado por lesão, o atacante entrou no segundo tempo na ressacada, no duelo de ida, e voltou querendo ampliar o número de gols marcados. Vagninho é o artilheiro do Campeonato Catarinense. Em 8 jogos que ele esteve presente, balançou as redes 5 vezes. Heriberto Wilson lotado, duelo entre 2 grandes de Santa Catarina, os 2 cotados a serem o campeão catarinense. Essa partida decisiva tem tudo para ser um grande espetáculo. E a bola rola hoje às 9 horas da noite. E se tivermos um terceiro empate, a decisão vai para as penalidades. Hora de conferirmos os destaques do portal tvbv.com.br. Na tela do Band Cidade, vamos conferir. Bombeiro catarinense é o único brasileiro em curso internacional contra armas químicas. Tem também aqui, após prisão em Santa Catarina, desembargador federal mandou soltar Alberto Youssef. Novidade sobre esse caso que a gente falou agora há pouco no Band Cidade. Novo técnico é apresentado oficialmente na Chapecoense, Argel Fux, informação do esporte. Tem também aqui, informação da Economia, Boletim Agropecuário de março, aponta para a safra histórica de soja em Santa Catarina. Tem também aqui, mais no alto da tela, ao lado direito, as colunas do Paulo Chagas e também do Robson Requesiga, os colunistas do portal. Tudo isso e muito mais você acompanha em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique, claro, muito bem informado. Você vai conhecer agora o talento de uma jovem escritora de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Ela escreveu um livro intitulado Laços de Fogo. Essa obra, inclusive, tem influência de desenhos japoneses. Olha só. O livro de 215 páginas, que mistura ficção científica e fantasia, foi escrito pela Natália, que é advogada em Rio do Sul e se destaca como escritora também. A personagem central da obra Laços de Fogo é a Kitsune, uma garota raposa criada em laboratório que tem poderes de fogo e busca a razão de sua existência. Enquanto ela ainda está nesse laboratório, aparece um ser de outro planeta que acaba sequestrando ela. E daí ela se vê perdida nesse tipo de briga de gato e rato, digamos, entre o cientista que a criou, esse alienígena, então, que sequestrou ela, e ela se vê numa aventura, então, para descobrir quem ela é e qual a origem dos misteriosos poderes de fogo que ela tem. A obra tem forte influência dos desenhos japoneses, que a Natália acompanha há muito tempo, e as habilidades da jovem vão além da escrita. As ilustrações do livro também foi ela que fez. Este livro, Laços de Fogo, não é o primeiro que a Natália lança. Ela já escreveu esse aqui, que é um livro acadêmico sobre direitos autorais de obras musicais. E também tem participação nesses outros 3, de contos e poesias. Então é uma advogada muito bem relacionada com esse mundo da escrita e da leitura. Cheia de ideias e muito criativa, a escritora segue inspirada nesse universo da literatura que, para ela, representa muito. Representa não só uma válvula de escape, mas também uma maneira de me realizar como pessoa em si. São 2 lados de uma mesma moeda. É uma outra versão de mim, que é algo que eu sempre trouxe comigo desde pequena. Eu sempre gostei muito de, então, criar histórias, criar personagens e simplesmente deixar a imaginação fluir. Você vê agora imagens ao vivo de Balneário Camboriú, litoral norte de Santa Catarina. Neste momento, em destaque para você, a praia central da cidade, neste começo de noite. Tempo bom no litoral norte catarinense, 26 graus é a temperatura. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.